pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje eu estou com essa máscara veneziana para falar um pouco sobre A Morte em Veneza do Thomas Mann. Mas brincadeira, pessoal, não vou usar a máscara aqui ao longo de todo o vídeo, vou tirá-la. Pronto, eu só queria fazer essa brincadeirinha com vocês e mostrar essa belíssima máscara que eu comprei quando visitei Veneza. Aproveitar para mostrar um pouco dela. Vejam que bonita, ela é pintada à mão, original. Eu tenho até o certificado de garantia aqui dela, ó, de uma lojinha aqui, que é La Máscara del Galeone. Então, uma loja que realmente utiliza as técnicas dos artesãos. A máscara é pintada à mão, uma coisa maravilhosa. Depois eu vou colocar no Instagram também a indicação aqui dessa máscara, se você for visitar Veneza um dia, não perca essa oportunidade. Isso aqui é muito bonito, né? Bem, mas não vim aqui para falar de máscaras, vim aqui para falar de Thomas Mann, desse livro fascinante, pessoal. Um dia desses eu estava assim, entre leituras, né, pensando, o que eu vou ler agora, né, tava em dúvida, assim, e pensei, tem A Morte em Veneza, é uma novela, uma coisa curta, vamos pegar, né? E, bem, isso daqui me impressionou de tal forma que eu fui arrebatada pela história. Eu não fazia ideia do que tratava esse texto, não sabia acerca de que o Thomas Mann ia falar aqui nesse livro. E eu fiquei tão impressionada com todo o texto, com a história, com tudo o que acontece, com as referências filosóficas que ele vai fazer, que nós vamos comentar aqui daqui a pouco, que eu terminei a leitura e imediatamente eu tive que ir atrás do diálogo do Platão, o diálogo Fedro, ou Fédon, também existe essa tradução. E idealmente eu teria comprado a edição da Editora 34, uma edição bilíngue, uma coisa maravilhosa, grego-português. Mas eu fiquei tão chocada quando terminei essa leitura que eu falei, bom, se eu não ler Fedro, eu não vou conseguir entender até a mensagem aqui do Thomas Mann, eu vou realmente perder algo de essencial. Então imediatamente eu comprei na Amazon essa versão aqui em espanhol, um precinho bem amigo, eu acho que foi coisa de R$ 2, e não foi tão difícil ler, apesar de ser um texto filosófico, aqui a forma com a qual foi utilizada aqui a tradução não ficou muito difícil de compreender, e foi muito importante, porque sem essa leitura do Fedro eu tenho certeza que muito teria ficado para trás aqui em A Morte em Veneza. Sobre o Fedro e a relação dele com esse texto nós vamos falar daqui a pouco, e além de outras referências também. Um pouco sobre Thomas Mann, eu não conhecia a obra de Thomas Mann ainda, eu tive um pequeno contato com A Montanha Mágica, eu li metade do livro e abandonei a leitura, mas agora, concluindo A Morte em Veneza, e também li a novela Tônio Kruger, que é a novela seguinte aqui dessa obra, eu sinto que talvez seja agora o momento de ler Thomas Mann, porque é muito bonito, o jeito que ele escreve, esse estilo rebuscado da escrita no começo, na primeira vez, me afastou um pouco da obra dele, mas tendo lido essas duas novelas aqui, eu realmente estou apaixonada pelo estilo Thomas Mann. Que coisa maravilhosa, pessoal. Esse livro aqui, então, é um dos primeiros dele. O primeiro foi Os Buddenbrook, vou colocar aqui a capa para vocês, esse eu ainda não li. Mas esse aqui também é bem anterior à Montanha Mágica, que é de 1924. Esse aqui é de 1911, publicado em 1912. Então, essa pequena novela, ela é dividida em 5 partes e ela tem essa estrutura da novela alemã. O programa Literatura Fundamental da Univesp tem uma aula incrível sobre A Morte em Veneza. Recomendo a todos que assistam a esse vídeo, vou deixar na descrição do vídeo aqui a professora da USP que explicou os vários detalhes aqui de A Morte em Veneza, a mensagem da obra, maravilhoso. Vários elementos desse vídeo eu vou incorporar aqui ao meu vídeo com essa referência, porque vale muito a pena aquela aula, deu para aprender muita coisa. E trazer um pouco também da minha experiência de leitura e um pouco da minha experiência de Veneza para vocês também. Então, sendo uma novela, esse texto ele é dividido em 5 capítulos, ele tem apenas esse núcleo do personagem principal, cujo nome é Gustav von Achenbach. Eu ainda não falo alemão e peço desculpas às pessoas que falam se eu pronunciei errado, vou tratar o protagonista por Gustav, porque assim corro menos risco de ficar errando a pronúncia do nome dele, né? Pois bem, esse protagonista, a história já começa de uma forma surpreendente porque ele não estará em Veneza, ele estará em Munique e ele é um escritor, um artista. E nós seremos apresentados a esse personagem que posteriormente vai a Veneza.
E as descrições da cidade são uma coisa impressionante. Eu fiquei muito cativada por esse livro porque lembrei das nossas experiências lá em Veneza. Quando nós viajamos na nossa lua de mel para a Itália, passamos por Veneza alguns dias. É maravilhoso, eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês. Vou passar algumas fotos que eu tirei na viagem. E as descrições que o Thomas Mann vai fazer dos canais, das gôndolas, das vielas, dos labirintos, dessa situação labiríntica que é Veneza, porque nenhum mapa dá conta daquilo. Então, basicamente, tem um dado momento aqui que o personagem tem que se orientar pelos pontos cardeais e chegou um ponto na nossa viagem que teve que ser assim, porque se você tenta seguir um mapa ali, vira direita, esquerda, não, oriente-se assim, eu preciso ir para o norte. E aí você vai. E depois de algum tempo você começa já a identificar algumas pracinhas, algumas lojas que você já conhece e tudo mais. E assim vai ficando mais fácil. Mas nenhum mapa dá conta de Veneza. E ele diz que é a cidade mais inverossímil do mundo. E de fato, o impacto que a gente tem quando chega em Veneza é muito curioso, porque não há ruas, não há carros, é tudo barco. Então o bombeiro passa de barco, polícia, táxi, ônibus, tudo, né? Tudo transita através dos canais, as gôndolas, aquele monte de turista, né? Então é muito inverossímil. Mas também teve uma outra coisa que ele refere aqui, que você chegar em Veneza pela estação de trem é como entrar num castelo pela Porta dos Fundos, que o ideal seria chegar pelo mar de navio. Nós chegamos pela estação de trem e ainda assim eu digo que talvez não seja a forma ideal, né, segundo aqui o Thomas Mann, mas essa coisa de ser impressionante, é uma cidade impressionante, é diferente de tudo que nós já vimos até então, assim, então é uma experiência muito marcante. Eu acho que vale demais conhecer Veneza, é um lugar maravilhoso. A narrativa vai conduzindo a gente por essa viagem. Então, o Gustavo está lá em Munique e ele, numa certa tarde de primavera, não se sente muito inspirado, ele está com uma dificuldade para criar aquele seu texto. E ele tem uma forma muito racional de trabalhar. Então, apesar de ele ser um artista, o lado dele racional é muito forte. E ao longo de toda essa obra, uma das grandes questões dessa obra é esse conflito do apolíneo e do dionisíaco. Isso dialoga muito com a filosofia de Nietzsche, especialmente tratando no livro Nascimento da Tragédia. Eu vou deixar aqui a capa para vocês. Então essa coisa do racional versus o impulsivo versus a luxúria, representada por Dioniso, na verdade, que é o deus do vinho, da luxúria, da fertilidade. Então essa coisa do apolíneo racional versus o dionisíaco. E ele lá, Gustav, apesar de ser esse artista, ele é muito apolíneo. E ele tem esse trabalho, esforço, ele trabalha com método para criar sua obra e nessa tarde ele não está muito inspirado. Resolve sair para um passeio e passa por um cemitério. E na frente do cemitério ele vê lá várias figuras, estátuas e tudo mais. E saindo desse portal do cemitério, ele vê uma figura muito curiosa. Um chapéu de palha, uma barba ruiva, assim, um homem bem diferente, com umas roupas bem diferentes daquele normal ali de Munique. E ele é um viajante. E quando o Gustav vê esse viajante, ele é tomado de um impulso irresistível de viajar. Para se inspirar, ele sente que aquele é o momento, é uma necessidade que ele tem de viajar. E ele parte em viagem. Ele parte para a Itália, que era um destino muito comum para os alemães dessa época. Então ele parte para uma praia em Trieste. Mas chegando em Trieste, Gustavo, olha, ele fica lá, ele chega assim, mas ele pensa, não era aqui, não era isso que eu queria. E decide partir de Trieste para Veneza. Então ele vai pegar um barco lá de Trieste para Veneza. Nesse barco ele vai encontrar várias pessoas diferentes e esse Gustavo ele tem umas percepções bastante curiosas. E ele vê um senhor ali, nós vamos falar mais sobre essa interpretação, sobre essa visão dele no nosso segundo vídeo de análise. E ele vê esse senhor, só que a princípio ele parece um jovem. E quando ele olha com um pouco mais de afinco, ele vê que é um senhor já de idade, que está maquiado, que usa uma peruca, que está tentando disfarçar a idade para ficar lá no meio dos jovens. E ele é tomado de asco, ele não gosta daquela visão, ele acha um absurdo. Gustav já tem 50 anos e ele se sente, assim, enojado por aquele homem que está tentando ali
se meter no meio dos jovens, se disfarçar, sabe? Tentar passar por algo que ele não é mais. Mas guardem essa informação, nós vamos falar mais sobre isso na análise. Bem, então nosso protagonista vai chegar em Veneza de barco, vai começar fazendo uma descrição detalhada da cidade. Thomas Mann, o texto dele é marcado por essas frases imensas, cheias de detalhes, né, de rebuscamento. Então ele vai trazer essa descrição super detalhada de Veneza, já vai colocar a gente naquele clima. Eu acredito que até quem não visitou Veneza consegue sentir esse clima, mas para quem visitou, o livro é uma viagem. Nossa, eu acho que isso me cativou imediatamente já na obra. Então ele vai chegar e vai passar alguns dias num hotel muito confortável e tudo bem. E toda a grande reviravolta vai se dar a partir do momento que ele vê uma família aristocrática polonesa. E nessa família há duas irmãs e um menino que pela descrição dele deve ter no máximo 12 anos, porque o menino é imberbe, ele não tem pelos na axila ainda, ele é bem jovenzinho. E a partir desse momento que ele vê esse menino, tudo vai se transformar na vida dele. Então, como eu não havia lido ainda o Diálogo do Platão antes dessa obra, não sabia do que a obra se tratava, assim, eu basicamente fui lendo, fui sendo levada pela narrativa do Thomas Mann. No primeiro momento eu fiquei achando que era um livro bem parecido, uma temática bem parecida com Lolita, do Nabokov, e fiquei bem impressionada de já ver isso, porque Lolita é lá de 1955. E aqui, 1911, 1912, é uma temática bem diferente, porque esse senhor ele vai ficar absolutamente fascinado pelo menino. Mas ao longo da história e depois lendo o Diálogo do Platão, a gente consegue entender que a mensagem dessa obra não tem a ver com essa coisa não é um pré-Lolita, né? Ele tem uma mensagem filosófica muito mais profunda sobre a qual nós vamos falar. Mas a princípio me pareceu bastante isso. Então essa relação inicial com Lolita me chocou bastante. Falei, gente, eu imaginava qualquer coisa desse livro menos isso. Então foi bem legal assim esse primeiro impacto. Além disso, posteriormente desse encontro, né, ele vai começar a perceber que estão fazendo como se fosse uma espécie de limpeza na cidade. Existe um pequeno rumor de que está acontecendo uma epidemia. E a doença, essa figura da doença, ela é bem recorrente na obra do Thomas Mann e vai aparecer aqui em A Morte em Veneza. E esse título permanece enigmático para nós ao longo de toda a obra. Por que A Morte em Veneza? Por que esse livro que está se propondo a falar do filosófico tema da beleza, do impacto da beleza, do embate, o Apolo e o Dioniso de dentro da nossa alma? Por que esse livro leva o título A Morte em Veneza? Falaremos disso na análise. Relações com outras obras, esse livro aqui, sem dúvida alguma, tem uma carga mitológica muito forte, então se você já tem um bom conhecimento de mitologia grega, ajuda muito, porque é o tempo todo um monte de referências à mitologia grega, as metamorfoses de Ovídio, nossa, a Ilíada, nossa, a gente tem várias referências mitológicas aqui nessa obra e, claro, a ideia central do Apolo Dionísio que eu já mencionei, então bem importante ter algum conhecimento de mitologia aqui, porque é muito fácil se perder sem conhecer esses conceitos, né? Essas referências a que ele vai se dirigir aqui ao longo do livro. Como disse também a referência à obra do Nietzsche, Thomas Mann tem algumas fases, ele tem uma fase mais Schopenhauer, ele tem uma fase mais Nietzsche, então aqui ele tem essa relação bem forte com essa ideia. E também a relação óbvia e direta, também citado textualmente, o diálogo do Platão, que eu já mencionei anteriormente. Então esses elementos todos vão aparecer aqui nessa novela. Em termos de personagens, se tratando de uma novela, a gente não tem vários núcleos, então o tempo todo nós vamos acompanhar o Gustav na sua viagem. Ele vai encontrar outras pessoas, por exemplo, aquele senhor que eu já mencionei no primeiro barco, funcionários do hotel, essa família polonesa. Mas ao longo da história eu fui percebendo que a própria cidade figura como personagem, porque ela também, essa coisa labiríntica de Veneza, vai aparecer como uma espécie de reflexo do labirinto que existe dentro da mente dele, da alma dele e dessa descoberta que ele vem fazendo. O fato dele ter ido para Veneza em busca de inspiração também já tem a ver bastante com essa busca do dionisíaco, porque ele tem um sonho lá no começo da história, antes dele viajar. Esse sonho de palmeiras luxuriantes, de uma natureza exuberante, aquela coisa assim, sabe, viva, pulsante.
Então, Veneza tem essa carga do amor, essa carga do romantismo, essa carga do erotismo também, né? Essa coisa do mistério do carnaval veneziano, da máscara, né? Então tem todo esse lado e ele é levado desse ponto de racionalidade total, muito alemã, diga-se de passagem, para essa coisa erótica dionisíaca. Então, a cidade para mim figura como uma personagem. A figura da morte também pode ser considerada uma personagem aqui ao longo da obra, porque ela vai aparecer em diversos momentos. Nós vamos ter prenúncios mórbidos ao longo de todo o livro, a começar pelo próprio título. O segundo momento, por exemplo, aquele viajante que ele encontrou foi na porta do cemitério. Essa coisa de ver a própria decadência, de ver a decadência no homem velho ali no cruzeiro. Então, essa figura da morte, ela vai aparecer ao longo de toda a obra. A própria epidemia, essas mortes que vão estar acontecendo em Veneza e que vão estar sendo encobertas pelo governo local, pelas autoridades e pela própria população para não causar um grande alarme. A própria cidade de Veneza, para ele, já não lhe fazia bem, já não lhe fez bem num passado, numa viagem anterior, ele não conseguiu ficar lá, ele teve que ir embora. Você tem, por exemplo, até numa cena ele está tomando um suco de romã. Romã também é um fruto muito ligado à figura da morte, isso porque na mitologia grega a gente tem lá o rapto de Perséfone. Perséfone, ela se tornou esposa de Hades porque ela estava lá no submundo e lá ela não poderia comer nada. E Hades ofereceu para ela uma romã. E ela comeu essa romã e por isso ela acabou tendo que ficar lá presa no Hades. Então vejam que tem toda uma relação com a morte e com a mitologia grega, como eu disse a vocês antes. Então, além de todas essas maravilhosas referências, essa deliciosa experiência de leitura que eu tive aqui com A Morte em Veneza, uma grande mensagem dessa obra é a capacidade do belo se sobrepor e tomar conta da racionalidade. Então a gente vai ter essa discussão dos corcéis da alma, lá no diálogo do Platão, nós vamos falar mais sobre isso na análise, e que a alma tem que conseguir controlar esses dois corcéis, mas que muitas vezes o homem se submete à beleza, ele se deixa ser arrebatado por essa figura da beleza, do erotismo, da luxúria. Então essa mensagem vai aparecer aqui nesse livro. Uma outra mensagem bastante interessante é essa possibilidade, né? Uma lição que a gente tira, essa possibilidade de uma mudança interna total e completa de uma pessoa que já se considerava pronta. Gustave já se considerava um escritor formado, com opiniões fixas, ele já sabia o que ele queria da vida, ele já sabia o que ele era, a obra dele, ele já tinha escrito livros conhecidos, ele já tinha aquela persona até o momento em que ele foi para Veneza e teve a sua vida virada do avesso pela visão do menino Tadzio. Então, essa possibilidade que a gente vê de uma mudança acontecer na nossa vida até naqueles momentos em que nós já temos a convicção em que estamos prontos e completos e imutáveis. Então, gostei bastante dessa mensagem aqui dessa obra também. E uma última coisa, assim, foi que me chamou a atenção da importância da gente conhecer esses textos filosóficos básicos. Então, Platão, Aristóteles, conhecer a mitologia grega. É muito importante ter esse conhecimento, a gente vai construindo o nosso conhecimento em camadas, porque aí quando a gente se depara com uma obra dessa, a gente consegue ser carregado e arrebatado por essa coisa maravilhosa que o Thomas Mann escreveu e outros grandes autores também. Então essa é a importância da gente conhecer esses textos filosóficos, conhecer um pouquinho de mitologia. Eu acho que ficou muito evidente aqui nessa experiência de leitura da Morte em Veneza. Bem, pessoal, essa aqui foi então a minha apresentação sobre o livro. Nós vamos trazer mais análises agora no próximo vídeo, com spoilers, com informações adicionais. Vocês já sabem, já conhecem o formato aqui do canal. Se você ainda não leu A Morte em Veneza, recomendo demais essa leitura, inclusive das leituras complementares, especialmente do Diálogo de Platão. E espero os comentários de vocês, deixem aqui, por favor, as suas impressões sobre Thomas Mann, se vocês já leram, já tiveram contato com a obra do autor, o que acham. Vamos bater um papo aqui sobre esse autor também. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, curta, inscreva-se, comente, compartilhe. Vamos aqui conversar também sobre a obra de Thomas Mann. Muito obrigado, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.